pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje eu tô aqui do lado do seu Marabu, né? E tô aqui sentado no trono do Exu Capa Preta. É claro que eu estou sentado aqui com toda a permissão possível, né? Antes de eu sentar aqui, eu pedi permissão a Exu para mim poder sentar aqui, tá? Então não é nenhuma falta de desrespeito, tá bom? Mas nesse vídeo aqui, pessoal, vou falar sobre isso aqui, ó, né? Não só sobre isso aqui são guias, né? Conhecido como guias para os praticantes da religião, ou colar para alguns. Já esse outro aqui, pessoal, né, que vocês estão vendo que é um pouquinho diferente, né? Aqui parece que tem mais fio de contas. Essa aqui, no caso, é trançada, né? Isso aqui é chamado de brajá, ou para algumas tradições chamado de imperial. Sim, vamos falar sobre a importância desses dois objetos, uma guia e um brajá, ou imperial. E qual a diferença entre os dois? Será que tem diferença? Será que não tem? Aquele velho ditado também, quem pode usar? Quem pode usar um brajá? Quem pode usar uma guia? Né? Vamos falar sobre o assunto. E é claro, antes da gente iniciar, a gente já pede para você se inscrever no canal e deixar sua curtida. Até então, pessoal, eu estou sentado aqui, né? Eu vim até aqui porque em breve a gente vai estar reabrindo a casa, tá? Reabrindo o terreiro, porque ficamos aí um período em recesso devido ao final do ano, mas a gente vai estar agora reabrindo novamente. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Primeiramente, é claro, vamos falar sobre o mais básico, né? O mais simples e o mais tradicional, que são as guias, né? São guias que médios utilizam. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem dois tipos de guias, tá? Existe a famosa guia de trabalho e existe a famosa guia de uso pessoal. Vamos lá, deixa eu tentar explicar. A guia de trabalho, vamos dar um exemplo. Essas duas guias são consideradas guias de trabalho. O que é uma guia de trabalho? A guia de trabalho é aquela guia que o médium utiliza quando está dentro do terreiro ou quando o médium vai incorporar. Essa guia de trabalho também, além de ser direcionada ao médium, também é uma guia que é direcionada a uma entidade em específica. Um exemplo, eu tenho essa guia aqui, que eu fiz esta guia para presentear a entidade cujo nome são os Pretos Velhos. Então, essa guia aqui só vai ser utilizada quando os Pretos Velhos estiverem manifestados. Então, é considerado uma guia de trabalho que só é utilizada dentro dos terreiros. Deixando bem claro que uma guia de trabalho, os materiais que compõem essa guia de trabalho podem ser os mais variados possíveis, tá? Inclusive sementes, entre várias outras questões, entre outros materiais, conforme a necessidade da entidade, do trabalho, e por aí vai vários motivos aí, tá? Mas uma guia de trabalho é aquela que é utilizada dentro do terreiro, seja pelo médium ou seja ali por uma entidade. Essa guia de trabalho, ela tem várias funções. Uma delas era para trazer o firmamento, o outro motivo é para trazer proteção para os trabalhos, como também uma forma representativa da entidade, e a outra forma também como um ponto de força da entidade ou do médium. Então essa guia de trabalho que é utilizada dentro do terreiro, ela vai ter várias finalidades. Sempre, é claro, com um propósito. Depois da guia de trabalho, nós vamos ter a guia de uso pessoal. O que seria essa guia de uso pessoal? Vamos dizer que essa guia de uso pessoal, ela é chamada de guia de proteção ou colar de proteção. O que é essa guia de proteção, na verdade? É uma guia que qualquer pessoa pode estar utilizando, sendo ela da religião, de Umbanda, Candomblé, Quimbanda ou não. Tradicionalmente, é claro, é usada pelos adeptos. Para quem não sabe, a guia de proteção ou de uso particular
É aquela guia que possivelmente você vai ver ali um médio usando fora do terreiro, diferente de uma guia de trabalho. A guia de trabalho ela é utilizada apenas dentro do terreiro e no momento dos trabalhos. A guia de uso pessoal, a guia de uso pessoal, ela é utilizada dentro e fora do terreiro, ou seja, em todas as ocasiões. É claro que existem ali algumas proibições, mas eu não vou entrar em detalhe. Essas proibições são mais referentes à conduta. Vamos dar esse exemplo. O consumo de bebida alcoólica, preferência, tira a guia de proteção e por aí vai indo. Mas, continuando, a guia de proteção ela é utilizada dentro e fora do terreiro, principalmente fora do terreiro, pelos adeptos, praticantes ou não praticantes, no intuito de proteger o seu cotidiano. Ou seja, eu preciso de uma proteção extra, ou praticamente eu preciso de um amuleto. Então, eu vou utilizar essa guia de proteção, tá ok? Em todo quanto é lugar onde que eu vou. Na verdade, a guia de proteção ela é considerada um amuleto pelos praticantes e pelos adeptos. Então, seja uma pessoa que é de Umbanda, Candomblé, Quimbanda ou não, pode sim ter uma guia de proteção. Essa guia de proteção, tradicionalmente, ela é cruzada, ou imantada, ou abençoada, com essa finalidade de te proteger. E certamente essa guia de proteção vai te proteger, é claro, das energias negativas, do olho gordo, de pessoas falsas, ou seja, é aquela básica proteção espiritual. Tradicionalmente, a pessoa utiliza essa guia e deve ter alguns cuidados, como limpeza, descarrego e por aí vai indo. Após essa guia arrebentar ou estourar, possivelmente, diz a tradição, que quando essa guia de proteção ela estoura ou ela arrebenta, quer dizer que você recebeu uma carga muito densa e essa guia de proteção te protegeu. Então aí será necessário você refazer uma nova guia. Uma coisa eu posso citar para vocês. Dificilmente você vai ver um umbandista ou um candomblessista que não utiliza uma guia de proteção. Na verdade, praticamente todos utilizam uma guia de proteção. Ou seja, eles utilizam para se manterem protegidos dentro e fora do terreiro também. Axé? Então, falamos aqui sobre as guias. No caso, são guias tradicionais, né, como eu falei, e que para vocês que ainda não conhecem, a guia tradicional é apenas um colar simples, tá ok? É um colar simples. E uma coisa também interessante, a guia de proteção, ela é um pouco mais simples do que a guia de trabalho. A guia de trabalho pode conter materiais mais específicos direcionados a cada entidade. Já a guia de proteção, os materiais são mais simples, por se tratar de uma guia que você vai estar utilizando em outros ambientes, tá ok? Então, resumindo, é isso, um pouquinho sobre a guia, as guias, né? Que é feita tradicionalmente com apenas um fio, ou seja, apenas um colar simples. Mas agora nós temos isso aqui. Isso aqui, para quem não sabe, é considerado também um colar. Nome popular: brajá ou imperial. A diferença desse colar ou desse brajá para uma guia simples é que ele contém vários fios ou várias tranças. Ou seja, é como se fosse várias guias, vários colares em apenas um. Um exemplo é isso aqui, ó. Temos aqui 3, 6, 7 fios compondo apenas um colar. E aqui vocês conseguem ver a diferença que tem para cada espaço, tem aqui uma outra miçanga, um outro material, como representando ali um ponto de força e um ponto de ligação também da guia. Esses pontos aqui, no caso que vocês estão vendo, são considerados firmezas, né? Para alguns isso se chama firma, mas isso é considerado um ponto de força também de um brajá. Mas vamos entrar aqui. Como é feito esse brajá? Especialmente ele é composto de vários fios, sejam eles 3 fios, 5 fios, 7 fios, 9 fios, tradicionalmente. É claro que podemos encontrar brajás com mais fios ainda,
Mas, de forma tradicional, são 3 fios, 5 fios, 7 fios e 9 fios, como esse aqui que é de 7 fios e esse aqui trançado de 9 fios. O brajá ele é composto dessa quantidade de fios, podendo ser confeccionado assim de forma solta ou trançado assim desta maneira, tá ok? Lembrando bem claro aqui que o brajá ele vai conter aqui esses pontos de ligação que funciona como uma separação de cada elo aqui, de cada parte, né, deste brajá, né, deste colar. Isso aqui para os praticantes da religião são considerados firmas. É um elemento ou material que é utilizado para trazer firmeza para aquele brajá. E funciona também como um ponto de ligação entre a entidade ou orixá específico daquele brajá. Quando eu estou falando orixá ou entidade específica, devemos entender que o brajá, tradicionalmente, quando ele é confeccionado, a sua energia ou a sua confecção, ou até mesmo a sua forma representativa, é direcionado a um orixá em específico. Um exemplo, eu fiz um brajá verde. Então, esse brajá ele é direcionado ao orixá Oxóssi. Aqui eu fiz um brajá azul e branco. Tradicionalmente, esse brajá é direcionado a orixá Iemanjá. É claro também que pode ser direcionado a uma entidade em específico. Para quem não sabe, a utilização do brajá é somente pelos praticantes da religião. Tendo em vista, pessoal, que cada cultura tem uma forma, né, tanto de confecção do brajá ou da imperial, como também tem um fundamento próprio ou um significado próprio para os brajás. Primeira coisa que eu posso falar para vocês, e isso é um fato, né? A utilização é somente pelos praticantes. Qual a função necessariamente do brajá? A primeira função seria identificação. O brajá tem a finalidade para identificar tradicionalmente o cargo que aquele médium exerce dentro da religião ou dentro do terreiro. Vamos lá para vocês compreenderem. Um brajá de 3 fios, tradicionalmente seria ali uma forma representativa ou uma forma de representar que aquele médium possivelmente é o iniciante dentro da casa de religião. Ou em algumas culturas, um brajá de 3 fios pode simbolizar que aquele médium seria uma Eked ou um Ogã, ou seja, ele tem um cargo dentro daquele terreiro. Já o brajá de 5 fios, no caso seria uma pessoa que já tem um tempo de casa, um tempo de terreiro. Ou, em outras culturas, o brajá de 5 fios pode muito bem simbolizar que aquele médium seria o pai pequeno da casa, ou seja, o braço direito do pai ou da mãe de santo. Já o brajá de 7 fios e acima de 7 fios, confeccionado desta forma, trançado ou não, aquele brajá tem como identificação ou a utilização do próprio pai de santo ou do babalorixá. Ou também aquelas pessoas que têm um bastante tempo de terreiro ou de casa. Deixando bem claro que a utilização do brajá de 7 ou a mais fios é somente pelo o sacerdote do terreiro ou então por pessoas que têm muito tempo de casa, muito tempo de terreiro ou muito tempo de religião. Além do mais, também em algumas culturas, deixando claro aqui que essa utilização e esse significado vai depender bastante da cultura, mas em algumas culturas o brajá, independente de quantos fios seja, só é utilizado para os médios que já foram preparados. Ou seja, aquele médium que já recebeu ali o seu cargo, aquele médium que já trabalha com as entidades, ou seja, o famoso médium pronto. Principalmente essa cultura da utilização do brajá somente para médios prontos é dentro da religião chamada Batuque, tradicional no Rio Grande do Sul. Mas o que eu estou citando aqui para você são culturas diferentes. Tradicionalmente, como citei, o brajá serve como ponto de identificação, tá, para cada médium. A outra questão e o outro significado é a utilização do brajá para entidades e orixás. A primeira coisa que eu vou ressaltar aqui são a utilização de brajás para entidades. Tendo em vista que o brajá, a utilização do brajá, vem necessariamente do culto ao orixá,
que no caso seria o candomblé. A Umbanda mais tradicional não se faz normalmente a utilização do brajá. Porém, é claro, devemos entender que a Umbanda bebe de várias fontes e muitos umbandistas também utilizam o brajá, tá bom? Isso aqui é só uma informação. Mas o brajá direcionado a um orixá, provavelmente o médium que vai estar utilizando esse brajá é um médium que já foi feito no santo. Ou seja, ele já tem a sua feitura, ele já tomou a sua obrigação. Então aquele médium ele vai estar utilizando o brajá respectivo do seu orixá. Um brajá verde, azul, enfim. Ou também devido à obrigação que ele deva ter tomado dentro da casa de religião. Uma outra coisa bastante importante que eu tenho que ressaltar aqui, o brajá não é uma guia de utilização pessoal. Como assim utilização pessoal? Na verdade, o brajá ou a imperial é um colar de uso dentro do terreiro e não fora do terreiro. Sendo mais específico, eu posso ressaltar para vocês que o brajá, a utilização dele é somente quando vai ser realizado algum tipo de ritualística ou trabalho. Ou seja, você pode até mesmo encontrar ali um médium utilizando um brajá fora do terreiro. Mas caso você encontre um médium utilizando um brajá fora de um terreiro, fora de uma casa de axé, de um ilê, possivelmente aquele médium ele está sob alguma obrigação, algum preceito, ou então aquele médium vai realizar algum tipo de ritualística fora do terreiro. Ou seja, o médium vai no cemitério fazer um trabalho, ou então o médium vai na praia fazer algum trabalho. Então, aquele médium que tem alguma carga, que tem ali a preparação para estar usando um brajá ou uma imperial, sim, ele vai estar utilizando. Caso contrário, o médium ele não vai estar utilizando. É claro que existem outras explicações e outros fundamentos, inclusive as firmas, né, que são considerados firmas ou pontos de elos aqui do brajá, que são no caso esses búzios, também contém vários significados. Mas aqui foi apenas uma explicação básica, eu espero que vocês tenham entendido, e deixando bem claro, como eu falei para vocês, a utilização do brajá ou da imperial é somente para médios já preparados ou que têm cargos dentro de um terreiro ou dentro de uma casa. Diferente de uma guia tradicional, tá ok? Mas essa foi uma explicação básica. Agora, se você quiser que a gente traga mais conteúdo falando sobre a utilização de guias, brajás, cores, fundamentos, firmas, elos, enfim, basta deixar um comentário aqui nesse vídeo e não esquecer de compartilhar, porque é sempre assim, pessoal. Quanto mais views a gente tiver em um vídeo, possivelmente a gente traz a parte 2. Então ajude a compartilhar, tá ok? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela participação de todos, tá ok? Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.